E aí galera do Bonizone, estamos aqui de novo, estamos juntos aqui nessa conexão com o Sérgio Patrick, diretamente de Ohio agora. Sérgio é o xerife do condado de Ohio. Cadê você, Sérgio? Fala, Lucão, tudo bem? Grande abraço pra galera do Bonizone. E olha o chapéu do xerife aqui, ó. Ganhei, finalmente. Normalmente você tá com os equipamentos, as roupas, né? Eu não tenho o acesso às lojas da Anywhere aí no Brasil, aí em São Paulo, como você tem e tal, mas eu ganhei um presente do meu pai. Meu pai me visitou aqui e me deu o boné de Ohio State. Ele me viu olhando e eu mandei para você e a gente pode poder mostrar para a galera hoje do Bonizone alguns exemplos do tamanho disso aqui, né, de Ohio State, pro estado todo, mas principalmente aqui para a cidade de Columbus, uma área metropolitana que tem mais de 2 milhões de pessoas, uma universidade muito importante em termos acadêmicos, mas o futebol americano é o cartão de visita e Ohio State é o time mais popular disparado aqui da cidade. E as imagens são uma é de um o Target é uma grande rede aqui, supermercado com roupa, produto para casa, né, uma loja muito popular, e você vai lá, tem uma ala sempre dedicada a esporte. Aqui em Columbus, eu acabei de mudar de Nova York para cá, né? Nova York você tinha lá Giants, Jets, Knicks, Nets, você tinha um pouquinho ainda de soccer, mas era pouca coisa, né? Que mais? Beisebol, né? O Yankees também, muito espaço, o Mets. Tem o New York City, né? O time de futebol. Isso, né? tem o City e o Red Bulls, né? Mas na verdade, nesse espaço do Target aí não sobrava muito pro soccer, não. Aqui em Columbus, você tem 2 times profissionais. Tem o Blue Jackets de hockey, tá lá um espacinho para ele. Tem o Columbus Crew de soccer, tá lá um espacinho para ele. A mais da metade do corredor é o Ohio State. Você vai ver o vermelhão ali nas imagens. E também a loja de Ohio State em um dos shoppings. É uma das lojas que tem na cidade, no Shopping Polaris. Só para dar um exemplo do tamanho das coisas, a loja é impressionante. Então fiquei olhando ali com meu pai, fiquei olhando os bonés e tal. Ele achou também muito, um palmeirense que vem de São Paulo, já viajou para alguns lugares do mundo aí, certamente não se interessa tanto quanto eu me interesso por essas lojas, por esses espaços esportivos, mas gosta bastante também, né? Ele ficou impressionado com a quantidade de produtos, com a qualidade dos produtos, né, e com o tamanho dessa estrutura de um time universitário. Na verdade, é toda uma estrutura profissional, né, só lá naquela pontinha, entre aspas, chamada jogador, que não rola dinheiro. No resto, rola um dinheiro absurdo. E aí, na hora dele ir embora no aeroporto, ele falou, vamos lá comprar um bonezinho de Ohio State para os seus sobrinhos, e aí comprou um para mim também. Ele falou, vi que você estava olhando e tal, então agora eu já estou devidamente uniformizado e pronto para contar um pouco dessa relação da cidade com esse time, e isso vai pintar sempre aqui nas nossas conversas, né, Lucão, pela importância de Ohio State. Então daqui a pouco eu vou contar mais sobre a história. Estou lendo um livro, já comprei esses dias, ó. Outra coisa que tem um espaço dedicado na Barnes & Noble aqui, né, que é a grande livraria dos Estados Unidos, tem um espaço dedicado para o esporte local, tá lá, tem uma série de livros de Ohio State. Comprei esse aqui, Ohio State Football, para aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre essa relação da cidade com a história, da universidade com o futebol americano, e isso também eu vou abordar mais para frente, conforme me aprofundar aqui na leitura. O estádio, a loucura dos jogos, mas hoje a gente aproveita esse tema para falar um pouco da grana, que não entra quando o atleta tá no high school, tá no college, e aí na hora que ele vira profissional, é uma caça pela grana rápida, né? Porque o jogador acaba passando muitos e muitos anos da vida dele se dedicando sem colocar o dinheiro no bolso, né? Com certeza, Sérgio, com certeza. Agora que você estava contando tudo isso, eu estava pensando aqui, a NFL é uma coisa complicada, né, Sérgio? É uma carreira curta, né? Eu não sei agora de cabeça quanto que deve ser a média, mas provavelmente deve ser muito pouca a duração média de um jogador a longevidade de um jogador, né, na NFL deve ser muito curta, né, Sérgio? Mas a última vez que eu vi, 2 anos atrás, eu fiz um curso, já são 3 anos, na Universidade de Nova York, curso de negócio do esporte. E ali, numa das palestras, o
a pessoa que nos apresentou né, dos dados sobre o futebol americano, falou em pouco mais de 3 anos de média de carreira, né, dos atletas. Então, Tom Brady é uma exceção, né? Tom Brady, Peyton Manning, acho que são caras que são diferentes, né? Mas o que você estava falando, eu estava pensando, eu falei, poxa, é uma carreira complicada, às vezes muito curta, né? Com altos riscos de lesão, é super competitiva, porque a gente pode até comparar com o futebol aqui, né? A molecada que sai desde menino jogando, só que o futebol, querendo ou não, ele é internacional, né? O menino que joga no interior de algum lugar aqui do país, de repente pode estar jogando nem em mercados potenciais, né? Mas pode estar jogando numa Grécia, numa Suíça, enfim. A NFL, não, né? O menino que joga em algum lugar aí, ele só tem 32 opções de times que vão poder contratá-los, e mais do que isso, né, Sergião? Que aí é quando a gente consegue entender o peso de uma Ohio State. Para ele ser bem draftado, ele só será se ele estiver jogando nas grandes ligas universitárias, né? E por isso a grande competitividade para você fazer parte como é o nome das ligas? É a SEC, né? Da Top 10, da 12, que são acho que as principais, né? Ohio tem qual, Sergião? E agora SEC, se não me engano. Se eu estiver errado, eu tô me habituando aqui, tô me adaptando às coisas. Essas são as conferências, né, do esporte universitário, e que abrigam seus pequenos próprios campeonatos, e aí você tem alguns anos, né, a gente teve a criação do playoff, né, que é uma semifinal e final para o futebol americano especificamente. Inclusive o primeiro título foi de Ohio State, né, e aí nos últimos anos a gente teve Alabama e Auburn ganhando também. Mas o fato é que é uma estrutura enorme, gigantesca. Você destacou bem, a gente falou, né, em alguns dos episódios anteriores dessa diferença. Você vai para o basquete, qualquer time de basquete pode ir para a Europa e observar e recrutar jogadores, porque você tem grandes times e grandes campeonatos rolando lá. Hóquei, a mesma coisa, né? O soccer, então, não dá nem para comparar. Beisebol, Japão, Coreia do Sul, toda a América Central, aí, os grandes países da América Central, né, e alguns da América do Sul também, o próprio Brasil agora com uma molecada muito boa. Então você consegue recrutar em outros lugares, e no futebol americano isso é muito difícil. Você vai pegar uma exceção ou outra do rugby, talvez o único espaço fora da NFL para ganhar um dinheiro com o futebol americano seja Canadá, né, mas também não é nada que se compare. E muitas vezes esse perigo de lesão que você mencionou não é nenhuma lesão que acaba com a carreira de vez, né? Do cara, sei lá, você não pode mais jogar futebol americano do jeito que o seu joelho está. Às vezes é só uma lesão que debilita o cara, ele sai do 100% para 87%, e aqueles 13% que faltam da condição física dele para treinar, para fazer uma jogada, acabam com o nível de competitividade dele. Então é realmente um negócio muito difícil. E entra totalmente nessa discussão. Todos esses fatores que a gente colocou aqui entram nessa discussão, né? O que acontece quando um jogador é escolhido? A gente teve o draft recentemente e alguns atletas, né, ganham a projeção nacional. Os números de contrato são bonitos, mas não é tudo que vai de uma vez para o bolso do atleta, e tem algumas carreiras que vão por água abaixo rapidamente. A gente sempre se lembra do Johnny Manziel, né, que foi draftado pelo Cleveland Browns, e teve sérios problemas pessoais que acabaram. Pelo menos por enquanto não tem nenhuma perspectiva de carreira dele, embora ele ainda tenha idade e tenha um passado de uma carreira muito boa no futebol americano universitário. Com certeza, Sérgio, é isso mesmo, você disse tudo. É muito complicado a competitividade do universitário, né, para entrar na NFL. E é muito louco como é gigantesco, né? Acho que a gente está tendo uma oportunidade agora muito legal, mais até do que quando talvez você estava em Nova York, mas agora em Ohio, você estando aí, vivenciando esse dia a dia da cidade.
os Estados Unidos é muito grande, a gente sabe que até a própria Liga Universitária Americana, ela é a segunda, a gente já falou isso no programa também, que é o segundo esporte americano mais consumido, né? Primeiro é a NFL, o segundo é a NCAA, né? A Liga Universitária. Então, é um negócio muito grande e que representa, às vezes, uma região, né, Sergião? E você acabou de falar essa coisa essa coisa da cidade de você, às vezes, não ter um time, ou, às vezes, a universidade ser mais poderosa do que um próprio time. Quais são os times que estão aí na cidade, Sergião? Só pra galera lembrar. Aqui na cidade, a gente tem de soccer, né, de futebol, o Columbus Crew. Inclusive, se você sair do aeroporto para minha casa, você vai passar no Mapfre Stadium, que é o estádio do Columbus Crew. E tem também o Columbus Blue Jackets, que é o de hockey. São os dois times profissionais. Daí você não tem NBA, então a galera torce pro time de Ohio, que é o Cleveland Cavaliers. E não tem time da NFL. E aí a galera acompanha um pouco de Cincinnati Bengals, um pouco de Cleveland Browns, muito de Pittsburgh Steelers, porque Pittsburgh não fica em Ohio, mas está perto aqui de Columbus, né? Então tem também uma força, acaba penetrando aqui para atrair os torcedores. E aí, fora do profissional, acaba sendo Ohio State essa marca poderosa, né? E que vai realmente atraindo os torcedores. E com relação aos atletas, até me lembro de um jogador de Ohio State que acabou tendo, aliás, a chance nas mãos, não era o quarterback titular, numa temporada de lesões, ele acabou recebendo a chance, foi inclusive o quarterback daquele título que eu fiz referência, o primeiro playoff universitário em 2015, né, 2014 para 15, e o Cardale Jones, ele chegou durante no começo da sua carreira de atleta universitário, tirar sarro num tweet dessa história de ter que ir para aula e fazer prova. Que é o jeito que muito atleta acaba... O cara sabe que ele tem um baita potencial, que o futuro dele, né, pelo menos o caminho dele é virar um atleta profissional, e ele não dá muita bola porque acontece... E é muito difícil também, vamos dizer, né? Mas ele não dá muita bola porque acontece na aula. E tá viajando, tá treinando o tempo inteiro. Não é uma rotina fácil. Posso contar, inclusive, aqui pela minha casa... A minha mulher foi uma atleta de soccer, de futebol, uma goleira de alto nível no high school. Chegou a ser convidada por algumas universidades, ela foi campeã estadual, ela era a estrela do time. Eu posso falar, ela não vai ficar fazendo propaganda do que ela jogava, mas é verdade. E ela preferiu não ir porque ela quis se dedicar aos estudos. Ela falou, eu não tenho... porte físico, eu não tenho o que é necessário para ser uma das melhores do mundo. Então eu não vou conseguir fazer uma carreira dentro do soccer. Então eu vou me dedicar à minha carreira, né? Hoje ela trabalha com economia, administração, é uma outra coisa. E o que ela falou, é muito difícil para o atleta se dedicar ao estudo, né? Você ter essa rotina, você dorme pouco, você se priva de muita coisa dessa época da vida, que é uma época muito legal, né, de curtição com os amigos, de festa, né, ser muito jovem e tal, e isso faz parte da vida do atleta. Mas aí o Cardale Jones se formou agora e tirou sarro do próprio comentário, falando, ainda bem que eu não levei a sério aquilo que eu falei, mas sim encarei bem os estudos, ele se formou legal, porque, como a gente está falando, isso é um privilégio que nem todos os outros esportes oferecem, ou nem todos os outros países oferecem, do cara se tornar um grande atleta e ao mesmo tempo ter o espaço dentro de uma universidade boa, né? Então, se ele conseguir levar as duas coisas e não der certo a carreira profissional, que se a gente for olhar o universo total dos atletas, é a chance muito maior de não dar certo mesmo, ele tem um baita diploma e um caminho para fazer alguma coisa profissional interessante, guardando toda a recordação e toda a experiência que teve como atleta profissional, né, Lucão? Com certeza. Agora que você falou da questão da faculdade, do currículo, eu lembrei do nosso querido... Bom, você conhece muito bem como torcedor Ryan Fitzpatrick, né, Sérgio? Que é um cara formado em Harvard, né? O Fitzpatrick, que... me decepcionou um pouquinho nessas temporadas de New York Jets, embora a barba seja sensacional. É um cara formado em Harvard. Brilhante, mas que não consegue jogar tão bem. Você vê, num jogo que tem muito, principalmente para o quarterback, mas para todas as posições tem muito de cérebro, né, o futebol americano.
Para quem não conhece muito bem as estratégias das jogadas e olha só a virilidade, né, o tanto de força física, de capacidade física e técnica, tem muito de mental, de estratégia, de inteligência para tomar as decisões, como eu disse, principalmente por parte do quarterback. Claro que isso ajudou, né, mas o cara precisa ter uma combinação de coisas para ser um pouco mais. Então ele teve uma bela carreira profissional, até hoje acho que isso não dá para discutir, não está entre os melhores, nem da geração dele, muito menos de todos os tempos, mas leva o seu aprendizado junto com o diploma, e o cara normalmente para aí ou perto dos 30, ou se tem uma carreira longa, um pouco depois dos 30, ainda tem muita vida pela frente. E posso dizer, com um pouco mais de 3 anos morando aqui, o diploma de Harvard abre umas portas, viu? Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. Você estava falando dessa questão do mental e tudo mais, mas quando a gente olha para as últimas primeiras escolhas do draft, principalmente dos jogadores de defesa, Sérgio, são caras que têm uma força física incrível, né? Quando a gente olha o próprio Myles Garrett, que é de Texas A&M, com certeza ele vai ser um cara que vai ser provavelmente, até já pensando agora em futuros contratos publicitários, um cara que vai estampar as revistas e a televisão aí com propagandas, provavelmente aí com alguma marca, uma Under Armour, Nike ou a própria Adidas, de repente, com certeza, né? E as marcas ficam de olho, né? Quando o atleta é universitário, ele não pode ter nenhum benefício financeiro da sua condição de atleta universitário. Então, toda e qualquer reunião tem que ser, qualquer aproximação tem que ser totalmente às escondidas. Não duvido que sejam feitas essas aproximações, mas nada escancarado e oficial. E aí, na hora que o cara se torna um profissional, aí ele abre esse caminho, principalmente nessa elite, né? Nesse topo aí. O Myles Garrett tá dentro dessa elite. Mas vou te lembrar de um cara que foi muito bem draftado, jogador de defesa muito forte, mas olha o que as lesões fizeram com ele até agora. O Clowney, né, do Texans, ele é um cara em quem ainda se pode apostar, mas não conseguiu até agora. Foram o quê? 2, 3 temporadas aí de uma escolha número 1, e ele não conseguiu ser o cara que se esperava. Então, e acho que ele é um bom exemplo, né, de como esse caminho é um caminho difícil e como tem uma série de fatores que podem derrubar a carreira de um jovem atleta passando do universitário para o profissional. Com certeza, Sérgio. Por isso, essa vontade incrível de... Não vou dizer vontade incrível, mas por isso essa necessidade do cara ser bem draftado, né? Por isso que é tão importante para eles conseguirem uma boa primeira escolha. Só para ter uma ideia, Sérgio, Myles Garrett, que é um cara de primeira escolha, ele tem um contrato de 30 milhões com o time, isso valores garantidos, né? 30 milhões mais 10 milhões de bônus na assinatura do contrato. O último jogador do draft, que foi o Chad Kelly, o filho do Jim Kelly, do lendário quarterback do Buffalo Bills, teve um contrato de 2 milhões, né? E 85 mil dólares de bônus na assinatura do contrato. Então, é muito diferente, né? É muito discrepante. Agora, imagina os jogadores que nem draftado foram, né? E que realmente estão aí, podendo fazer parte, né? Muitos jogadores desses times universitários agora eles estão tentando ser jogadores do practice squad dos times da NFL, né? E a gente não sabe o que eles vão ser. De repente eles vão aparecer, de repente algum running back se machuca do time titular, eles aparecem nos playoffs, enfim. A gente não sabe como é que vai ser isso, né? Por isso que fica essa busca por ser bem draftado, né, Sérgio? Sempre tem as histórias de quem consegue sair lá de baixo, ou mal draftado, ou nem draftado, para acabar ganhando um espaço de destaque. Mas são as exceções, né? Por isso elas são contadas como histórias extraordinárias. O mais normal é realmente o maior espaço e a aposta maior para quem é um atleta bem draftado. Tem essa diferença enorme dos contratos, né? Você não vai conseguir negociar um super contrato se você não for tão bem draftado,
porque o draft é consequência de toda a sua carreira como atleta, né, do high school e do universitário, de toda a avaliação que os times fazem, que é detalhada, do combine, que é o peneirão, né, onde são feitos testes físicos, técnicos, e reuniões também, né, para que os atletas, conversando, demonstrem também essa inteligência para o jogo, a personalidade, tudo que o time pretende, né, ou quer, pelo menos no seu atleta. E aí você tem os patamares para assinatura dos contratos. Embora os valores sejam realmente bonitos, todos eles, né, mesmo de atletas que estão, de repente, mais esquecidos ali ou deixados para trás no draft, é bom lembrar que, de modo geral, são contratos que dão um bônus e aí um valor que é o menor do contrato no primeiro ano, muitas vezes condicionado a algumas coisas, tipo percentual de jogos, né, do cara como titular, ou participações, minutos em campo, quanto o cara realmente consegue oferecer para o time, para ele poder subir para o valor do segundo ano de contrato, para o terceiro, enfim, e assim sucessivamente, para ele passar a ganhar de fato uma bela grana. Então não embora a assinatura, obviamente, e para os primeiros, né, tem um bônus e tal, mas a assinatura e o valor total, né, tem um impacto muito grande. Se o cara não desempenhar, ele não vai conseguir chegar a esse valor todo, não vai conseguir botar esse valor todo no bolso. Muitas vezes não consegue botar né, nem um pequeno percentual. E os times se protegem também, né, Lucão? Tem vários dispositivos para que os times rompam os contratos ou não paguem os valores totais se essas cláusulas, essas metas não forem cumpridas. Você disse tudo, Sérgio. E daí eu queria te fazer uma provocação em relação a isso. Em relação às marcas, acho que isso é talvez até coerente, né? Você não fazer um contrato de entrada que você pague um valor altíssimo para o jogador. Mas com o que você já vivenciou, com o que você está vivendo aí já e percebendo mais de perto, você acha que é justo para o atleta da universitária ele não receber nada? Você acha que de repente não poderia ter algum tipo de valor? Você acha que faz sentido? É um modelo que é pouco questionado nos Estados Unidos, me parece que todo mundo respeita isso, mas você acha que faz sentido? Na verdade todo mundo respeita porque ainda não se chegou a algo melhor. Ninguém conseguiu apresentar uma proposta melhor, ou pelo menos que se tenha conhecimento. Eu nunca tive acesso a uma proposta melhor do que o que existe há muitos anos, e também, obviamente, tem uma coisa da tradição, de sempre foi assim que funciona bem. Eu acho, opinião pessoal aqui, que mais alguns anos e o futebol e o esporte universitário vai passar a perder mais gente diretamente para o profissional, ou a negociação está cada vez mais difícil com as ligas. A NBA já afrouxou em alguns casos, né? LeBron e Kobe foram direto, alguns com um ano de universitário, tá vivida a experiência universitária, tá feito, pode se inscrever no draft. Então isso não é de fato a ideia de você dar para o cara a alternativa de fazer um ensino superior, né? Um ano o cara não vai conseguir ter uma carreira, né? Enfim, pode ter uma carreira que eu respeito muito em outras áreas, mas não aquela que se espera com uma formação universitária, pelo menos do jeito que os americanos vêm aqui, né? Então, eu acho que tem que se arrumar um jeito de recompensar, nem que seja um fundo que o atleta vai poder mexer, no qual o atleta vai poder mexer lá na frente, alguma coisa que fique sob responsabilidade da família. Família também é complicado, né? Porque tem muita gente que tenta usar o atleta para benefício financeiro, mesmo familiar, a gente sabe disso, né? Mas alguma coisa, você vai receber, mas vai ser tudo pago numa conta que você só vai poder acessar quando você tiver fora da faculdade, alguma coisa nessa linha, mas que pelo menos recompense as estrelas do negócio, né? A gente falou, aliás, de Ohio State, eu fiquei devendo a conferência Big Ten mesmo, a de Ohio State, E então é isso que eu acho. Eu acho que num negócio que movimenta tanto, se você não arrumar um jeito de remunerar esses atletas, você vai acabar perdendo esses atletas. E alguns casos foram bem claros recentemente na natação, na ginástica.
A Simone Biles, que foi a grande estrela dos Jogos do Rio, já optou por diretamente ser uma profissional. Apareceu em várias campanhas publicitárias e tal, cereal, sabão de roupa, isso porque ela já tinha decidido ser uma profissional. Se fosse uma atleta universitária, ela não ia poder fazer essa publicidade colocando o dinheiro no bolso. Missy Franklin também optou e levou uma graninha pré-Jogos do Rio, né, a nadadora. Então, para esses atletas, né, de modalidades que mesmo para grandes profissionais não pagam muita coisa, para esses atletas, então, é fundamental ter a oportunidade de colocar algum dinheiro em um ciclo olímpico e tal, colocar o dinheiro no bolso, mesmo que a opção para o futuro seja trabalhar com alguma outra coisa. Para quem tem a possibilidade de ganhar bastante dinheiro como profissional do esporte, né, como os jogadores do futebol americano, até você pode entender. Mas a regra, obviamente, ela, pelo menos inicialmente, ela funciona para todo mundo, ela é igual para todo mundo, né? Todas as modalidades, todas as universidades. Eu acho que, tenho certeza que tem gente estudando isso. A NCAA é muito bem estruturada, também em termos de negócio, para entender uma forma de não perder os seus atletas, né? Não fazer com que as ligas simplesmente desenvolvam uma estrutura de recrutamento que as faça abrir mão da carreira universitária e falar, não, tá visto, vou ter as categorias menores eu mesmo aqui, e aí assim eu levo os jogadores para o profissional e tá tudo certo. Aí realmente quem vai ficar sem esse dinheiro importante são as universidades. É complicado, né, Serginho? Porque esses jogadores, eles trazem valor para a universidade, né? A gente olha as transmissões dos jogos universitários americanos, são gigantescos, né? Os valores de transmissão são tão poderosos. Acho que eu arrisco até dizer que um contrato de uma Ohio State seja melhor que o contrato de televisão, melhor do que o do Cleveland Browns, viu, Sergião? Então tem um pouco disso, né? E de repente você não dá para esses atletas uma condição financeira. Realmente fico imaginando como que poderia ser. Comparando com outros esportes, realmente o fator físico eu acho que é o que limita ainda um jogador da NFL de poder queimar, né, universitário. É quase que impossível você pegar um jogador, uma criança saindo do high school e indo jogar na NFL. Acho que essa é a única diferença, né? O porte físico, mas eu não sei até que ponto um jogador de futebol americano ele pode jogar apenas, de repente, um ano pela universidade e daí já querer ir para o draft, por exemplo, né? E se você tiver, por exemplo, o soccer tem academia, os times da MLS têm as suas academias. Tem uma ponte da academia para a universidade, depois de volta para esse clube aí já como um profissional, mas você pode ter a própria categoria de base, né? A transição feita dentro dessa estrutura profissional. É um exercício de imaginação, mas não é uma coisa impossível de acontecer. Acho principalmente se não houver uma resposta rápida por parte das universidades. O que você falou faz todo sentido. Não dá para você pegar um garoto e levar diretamente para a NFL. Mas de repente esse tempo de amadurecimento pode ser bancado pelos próprios times, pela própria NFL, de uma outra forma, né? Que você tem um ganho muito grande na disputa do universitário, né? Você tem várias experiências, várias coisas que o atleta consegue ter ali naqueles anos de universidade, que eu não imagino que nenhum sistema paralelo imaginado consiga oferecer, né? Na avaliação tem um olhado e fala, não dá para chegar no que a gente consegue ter para o atleta no universitário. Além dessa ideia de que o cara tem a oportunidade de ter um ensino, né? Que eu acho que isso é a parte mais importante. Pular essa história é focar só naquela pequena elite e não olhar para todos os atletas universitários, que isso é a realidade aqui do país, do dia a dia. Eu vou aqui no supermercado e trombo sempre com atletas de Ohio State de várias modalidades, né? Track and field, né? Atletismo, lacrosse, que é muito popular aqui nos Estados Unidos, né? Que é um tipo de um hockey com mais
o taco tem uma redinha em cima e a bola é passada pelo ar, né? Então você tem um número de atletas gigantesco e esses atletas se beneficiam dessa ideia de você ter acesso à educação por meio do esporte, sem ter que pagar. Olha o telefone tocando, mas não vou atender agora não. Eu tô falando com o Lucão aqui, com licença, hein? E deve ser, sabe o que? Deve ser telemarketing, que tem muito aqui nos Estados Unidos também, porque ninguém tem esse número não. Só o Lucão tem esse número e minha mãe, só. Esse número é exclusivo. Sou eu que tô te ligando, não, brincadeira. Não, Lucão, a gente faz a conexão com a tecnologia dos aplicativos hoje, né? Mas é isso, basicamente. Essa reação das universidades precisa existir. Mas um caminho paralelo cortaria para muitos atletas esse tipo de benefício, né? E o faturamento que essas universidades têm com grandes marcas como Ohio State Football, como Alabama, como Kentucky no basquete, Duke no basquete, a grana que essas universidades ganham é um absurdo, né? E as universidades dizem que se elas não ganharem esse dinheiro com o esporte, embora elas também tenham um investimento alto, né? Mas ele se paga totalmente. Se elas não ganharem esse dinheiro com o esporte, muita coisa do sistema de educação vai ficar para trás, né? Então eu espero que... Eu gosto muito desse sistema, viu, Sérgio? Eu também. Mas eu acho que eles vão ter que arrumar um jeito eles vão ter que arrumar um jeito de pagar os atletas. Eu gosto muito do sistema e eu espero encontrar algumas respostas nesse livro aqui, na história, né? Sobre exatamente essa ligação, lógico que você tem a curtição de quem está na faculdade e tem um time tão bom e isso faz parte do espírito da tua faculdade e tal, isso é muito legal. Mas tem muito mais do que isso, né? Ohio State, por exemplo, é uma universidade estadual que veio graças a uma mudança de legislação de mais de 100 anos, 150 anos, que permitiu que os estados pudessem colocar recursos nessas universidades, porque até então você tinha grandes universidades ligadas a grupos religiosos, né, que montavam ali as suas instituições de ensino, que foram as primeiras, né, as pioneiras aqui nos Estados Unidos, Harvard, Yale, essas que a gente conhece como algumas das mais importantes do mundo. E então, depois a gente teve essa sequência com universidades que tinham um outro formato, uma outra estrutura, e que muitas delas acabaram usando o esporte para ganhar projeção, para crescer e atrair mais gente, mais estudantes, né? E isso acontece até hoje. Elas são grandes corporações quase, né, Sérgio? É uma grande empresa no final das contas, né? Sim, essas universidades são grandes empresas. Pra você ter uma ideia, Ohio State tem mais de 60 mil alunos entre graduação e pós-graduação. Você estava comentando das universidades agora e elas são tão grandes e são tão bem valorizadas, né, Sérgio, que, por exemplo, a gente teve um exemplo do Jim Harbaugh, né, que era o técnico do 49ers, que foi ser técnico universitário agora, né? Exatamente. Ele teria cargo em qualquer time da NFL e ele resolveu ser técnico universitário. Aliás, sabe quem é o maior salário de Ohio State, né? De todos os professores, você pode chegar aqui com um prêmio Nobel debaixo do braço e tal, você não vai ganhar mais que o Urban Meyer, que é o técnico do time de futebol americano, né? Que é um deus, né? Ele é um dos maiores de todos os tempos do futebol americano universitário e ele é o maior salário de Ohio State, né? Então é isso. Exato. Em Michigan é o Harbaugh, em Alabama é o Nick Saban, no basquete também você tem uma valorização enorme do técnico universitário, né? Então também vai essa, o técnico do universitário, quando está num time de alto nível, é um cara milionário, é um cara que ganha um salário absurdo. O atleta tá lá... Maior de técnicos da NFL, às vezes. E o atleta tá lá com até a quantidade de comida, a oferta de comida nas refeições regulada pelos regulamentos do NCAA. Então, que os atletas comecem mais e mais a se queixar e a pedir mais estrutura e mais oportunidades para se beneficiar dessa condição de atletas universitários, eu acho que é inevitável. E até quando a gente pensa, a gente estava falando agora das marcas para os jogadores que foram bem draftados,
Mas as marcas já estão presentes nas universidades, né, Sérgio? Elas já fazem parte dos parceiros da própria faculdade. Então, pensando em termos de marca, até seria interessante ver um jogador que poderia estar com uma marca desde a época do college, né? Alguma coisa desse tipo. E a gente sabe da força que o universitário tem com isso. Por exemplo, vamos lembrar aqui casos históricos, né, Sérgio? Gatorade surgiu de um jogo do Florida Gators, por exemplo, né? Então as marcas, elas estão presentes no universitário há muitos anos. Vou virar o meu boné aqui, ó. Deu pra ver, né? A marquinha da Nike aqui. Grande parte dos produtos na loja de Ohio State produzidos pela Nike. Caso aqui, né, específico dessa universidade, mas que você vê em muitos lugares dos Estados Unidos. Realmente tem esse interesse, esse contato direto, né? Não sei exatamente que tipo de influência essas marcas poderiam ter, por exemplo, na escolha de um atleta, né? Então, ó, eu assinei com você no high school, só Nike, eu assinei o Under Armour, sei lá, Adidas, assinei com você no high school. Então, eu vou te dar a lista de universidades que são patrocinadas por mim para você escolher. Eu não sei se isso teria um peso muito grande, né? Mas o fato é que a ideia não é que o atleta escolha de uma forma combinada entre o interesse esportivo e o interesse acadêmico, que as universidades tenham todas a mesma oportunidade, né? Se os recrutadores acharem que aquele atleta é interessante de apresentar as suas propostas, né? E a proposta aí não tem grana, o que a gente te oferece em termos de ensino, o que você vai ter na parte esportiva, toda a estrutura, o que a universidade representa, é um processo de convencimento, né? Então, se isso ficaria desequilibrado com, eventualmente, uma participação de uma marca de material esportivo no meio desse processo. Por enquanto, a regra segue, mesmo em 2017, né, no meio de um mundo com tantos contratos, tantos interesses comerciais intercalados, a regra continua sendo absoluta para todos os atletas, não. Né? Não pode colocar um centavo de dólar no bolso, se colocar, isso pode pesar para você, pode render suspensão, pode render uma série de sanções para os atletas. Bom, Sérgio, do que você está me falando, eu acho que ainda as universidades, elas se comportam como, no final das contas, provedoras de um futuro melhor, né, para o jogador. Tem essa sensação. Elas oferecem a educação, né, um jogador de futebol americano dessas grandes universidades, vamos pegar o exemplo de Ohio, o cara tem que ralar também muito ali por nota, né, ele precisa de nota, e se a gente for olhar com calma até depois, no próprio draft da NFL, tem a média dele na faculdade também. Isso é computado, né? O quanto de inteligente ou não ele é, por exemplo. Então, eu tenho a sensação que as universidades, elas usam esse poder de barganha, né? Elas ganham muito dinheiro, né? Com todo o sucesso e a fama que elas têm, o quanto que elas representam, mas, por outro lado, eu acho que elas devolvem para o atleta essa possibilidade de fazer com que eles tenham um diploma de uma grande universidade, né? E além do fato de que poder ser um grande jogador ali no futuro, né? Acho que é mais ou menos isso que eu tenho, essa sensação. Você concorda? Eu acho que é sempre importante lembrar que as discussões têm que passar por todos os atletas e não só pelos atletas de ponta, de elite, né? Esse é o ponto fundamental para entender. Quem está aqui nos Estados Unidos certamente observa, quem tem filho, ou já teve filho, ou passou por uma universidade americana, sabe como isso funciona. Quem conhece alguém que foi atleta em alguma universidade também, né? A gente falou de atletas da natação, da ginástica, teve medalhista do Rio de Janeiro que já arrumou emprego numa empresa para trabalhar totalmente fora do esporte, né? Para trabalhar seguindo a formação conseguida na Universidade de Stanford, a Maya Dirado, né? É uma coisa bem comum. E aí você vai ter, até pelo número de atletas que os Estados Unidos produzem todos os anos, todo o ciclo olímpico, né? Você vai ter espalhados aí no mercado de trabalho, em diferentes áreas, gente com esse tipo de experiência, né? E isso é muito legal, porque você consegue combinar realmente duas coisas que eu acho sensacionais, né? O esporte e a educação.
nessa pontinha da elite você começa a ter essas distorções, esses problemas que passam pela grana, e eu acho que nessa pontinha que ela vai direto para o esporte profissional, alguma coisa vai ter que ser feita para que a universidade consiga equilibrar um pouco essa situação, e não perca estrelas, né? Teria sido legal ver o LeBron James no universitário? Acho que sim, acho que teria sido bem bacana. Mesma coisa com o Kobe Bryant, enfim. Acho que vale a pena sempre preservar esse tipo de caminho, mas criando uma nova estrutura aí para poder abraçar as mudanças que são inevitáveis aí com o tempo e que já batem a porta do esporte universitário aqui nos Estados Unidos. Ohio State vai ser um grande assunto, Lucão. Daqui para os próximos programas eu quero contar mais da história, dessa relação da cidade, das casas com bandeiras, com símbolos e tal, conhecendo mais também a relação, né, da cidade com os atletas e tudo mais, para poder levar para a galera do Bone Zone, né, para quem acompanha a gente, o reflexo disso no futebol americano, né, na NFL, né, no profissional, que é sensacional e no fim das contas, né, o coração aí das nossas conversas. Grande abraço, Lucão, para você e para toda a galera do Bone Zone. Valeu, hein? Valeu, Sergião. Obrigado por mais uma vez por a gente ter esse espaço com você. Sempre é um grande prazer e vai ser muito legal, Sergião, poder acompanhar aí de você tá trazendo pra gente de tão perto tudo que tá acontecendo aí em Ohio State, né? A gente sabe o peso, a galera que gosta de futebol americano sabe o peso que tem o Ohio State no futebol americano profissional também, né? Não só universitário, porque sai tanta gente boa daí, né, Sergião? E vai ser um grande prazer você tá trazendo isso pra gente. Obrigado, e programa que vem, tô sentindo que vai ter mais coisa quente, hein, Sergião? Boa, sem dúvida. Eu que agradeço e vou me aprofundar aqui para saber se eu indico ou não, né? Estou muito no comecinho, por enquanto tá legal, mas o livro The Ohio State Football aqui parece muito legal e tem mais parte do título aqui, The Forgotten Dawn, né? A parte esquecida aí do surgimento do futebol americano de Ohio State. Se for legal, eu já coloco aí nas recomendações para a galera do Bone Zone. Abração, Lucão, abração para todo mundo. Valeu!